Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, que está no controle de todas as coisas. Amém? E Deus nos oportunizou estarmos aqui na sua casa em mais um domingo para cultuar o nome dele, né? E neste dia, onde se faz menção ao culto da família, um projeto de Deus, né, que foi estabelecido pela vontade do Senhor, para que, né, nessa terra fosse cultivado através, né, do relacionamento entre o homem e a mulher. Aleluia, glória a Deus. E na noite de hoje a gente tem este tema, né? Como vencer a crise no casamento. Nós sabemos, temos visto, né, diariamente como o inimigo tem feito para destruir, tem tentado de todas as maneiras destruir essa instituição, esse projeto de Deus, né? O projeto que Deus estabeleceu, que Deus fez ser realidade na humanidade. Mas o inimigo das nossas almas, como ele tem realmente, né, uma vontade de destruir a raça humana, e ele causa, né, turbulência nas famílias, tentando realmente desestabilizar as famílias, para assim ele ter aí alguma vez, né, mas para a glória de Deus e para o nosso bem. Nós sabemos que quando Deus está no controle de todas as coisas, o inimigo pode ao nosso derredor rugir como leão, mas ele não pode nos tragar, quando nossa família está balizada na palavra do Senhor, na rocha eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Na oportunidade, peço que os irmãos abram suas Bíblias em Cantares, no capítulo 8, no verso 7, né? Um versículo bastante conhecido, onde a gente vai dar início aí, né, à nossa pregação, falar um pouco a respeito, né, desse tema que é, né, a crise, de como enfrentar a crise no casamento, né? Diz a palavra do Senhor em Cantares 8, versículo 7, né? As muitas águas não podem apagar este amor, e nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. As muitas águas não podem apagar este amor. Aleluia, glória a Deus. Então, né, quando se fala família, quando se realmente, né, se debate a respeito de família, a gente deve realmente fazer menção ao Criador, porque Ele é realmente aquele que arquitetou esse projeto. Aleluia. E como eu disse, o inimigo ele vem tentando de todas as maneiras destruir. E o que é que ele cria no casamento? Uma crise, né? Uma crise no casamento. As mais diversas situações, né, acontecem durante aí o decorrer do casamento entre duas pessoas. São diversas os motivos ou diversas setas que o maligno usa para tentar perturbar, né, o casamento, perturbar os lares, né, das famílias em todo o mundo. Mas o que é a crise, né? Vem a pergunta. Crise é um momento perigoso e difícil, né? É o período de desordem. Portanto, se o seu casamento está abalado por causa de alguma tragédia ou desgaste natural em decorrência de atritos, ou pelas constantes adversidades e provações que vêm assolando o seu lar, tais como endividamento, enfermidades crônicas, perturbações psicológicas e espirituais, ameaça de separação, então, etc., né? São diversos, né? Como eu disse, né? E o inimigo ele usa, né, de todas essas maneiras para tentar desestabilizar ali o casal, para fazer ali realmente o seu ninho de intriga e causar aquilo que é o desejo do coração dele, que é separar, né? Separar os dois, para que assim a família seja destruída, porque o inimigo, a missão dele é essa, né? Certo? Mas não se desespere, né? Saiba que Deus deseja curar,
restaurar e edificar o seu casamento na rocha inquebrável, que é Jesus Cristo. Quem é a rocha inquebrável? Jesus Cristo, né? Mas como pode ser isso? De que forma eu posso fortalecer o meu casamento? Aleluia, glória a Deus. A resposta está através da aplicação dos princípios da palavra de Deus. Não existe outra maneira, não existe outro escape a não ser realmente nós buscarmos em Deus o fortalecimento para o nosso casamento. Se de repente nos deparamos com uma crise, é em Deus que nós vamos buscar respostas e o fortalecimento para realmente rebater o inimigo e realmente vencer essa batalha que porventura se coloque diante do nosso casamento. Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque eu bem sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus deseja o melhor para as nossas vidas. Ele quer, o pensamento de Deus para nossas vidas é o melhor possível. Aleluia. Deus, quando Ele criou o homem, né, e a mulher, Ele deu tudo em suas mãos para que eles aproveitassem e desfrutassem ali, né, de tudo aquilo que foi criado por Deus. Aleluia. Mas nós sabemos que o homem desobedeceu e aí teve toda a tragédia, né, onde a humanidade ela foi desde de lá do pecado original até os dias de hoje, nós, né, padecemos por causa disso. Mas não é por isso que nós vamos nos entregar jamais. Aleluia. Porque o próprio Senhor já tinha projetado, né, certo? Um escape, um projeto de salvação através de Jesus Cristo. E é por isso que nós nos alegramos. É por isso que nós temos a esperança de que realmente a coisa pode dar certo, sim. Aleluia, glória a Deus. Onde o mundo hoje coloca tanta desesperança, onde a gente vê aí, né, quando a gente, né, conversa com muitos jovens aí fora, que dizem que não querem se casar, que não querem realmente ter um relacionamento, a gente fica triste. Mas por que esse pensamento? É porque o inimigo vem minando ao longo dos tempos a mente dessas pessoas, através de filosofias, para que elas não queiram se casar, e assim ele vai, no pensamento dele, ele vai impedir o projeto de Deus. Aleluia. Mas a vontade de Deus, ela é soberana e ela sempre prevalece. Glória a Deus. Portanto, conhecer a verdade de Deus revelada em suas escrituras é essencial para a edificação pessoal e para a edificação de todo e qualquer empreendimento neste mundo, inclusive o casamento. Bem sabemos que Deus instituiu o casamento lá no Éden, e no seu curso original, essa relação deve levar em conta 3 pontos, né? Qual o primeiro ponto? O casamento deve ser heterossexual. Aleluia, glória a Deus. O inimigo tem tentado mudar isso, né? Mas diante de Deus, né? Ali como está escrito ali em Gênesis 1, 27 e 28, onde diz: e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Glória a Deus. Então, para que realmente a terra seja povoada, tem que haver um relacionamento entre homem e mulher. Glória a Deus. Para que assim realmente haja realmente vidas sendo geradas através desse relacionamento. E assim a gente veja a criação, a criatura de Deus assim, né, se expandindo e crescendo. Aleluia. Por isso, este é o primeiro ponto. O casamento ele tem que ser, né, heterossexual. Qual o segundo ponto? Aleluia. O segundo ponto é que ele tem que ser monogâmico, né? Gênesis capítulo 4, versículo 19 nos diz, nos apresenta o primeiro, né? Ele nos apresenta o primeiro caso de bigamia, onde Lameque, que é descendente de Caim, né, ele toma para si 2 mulheres como esposas, certo? Nós sabemos que existe a vontade de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. Aleluia. Portanto,
Deus, ele, através do livre-arbítrio que ele, né, dispôs ao homem, o homem toma decisões erradas e muitas vezes em ato de rebeldia. Aleluia. Porque não era da vontade de Deus que Lameque ele tomasse para si, né, duas mulheres. Porque desde o início Deus estabeleceu que para a segurança da família, o casamento teria que ser monogâmico. Aleluia, glória a Deus. A gente vê muitas confusões, né, por causa de herança, por causa de tantas coisas aí, quando a gente vê aí, né, os filhos brigando aí por causa de tantas coisas, justamente, muitas vezes por causa disso, porque há ali, né, filhos, né, gerados de forma errada, de forma realmente irresponsáveis, e assim causa todo um atrito, né? Mas em tudo Deus tem solução. Em tudo Deus dá a oportunidade das pessoas se regenerarem. Glória a Deus. E o terceiro ponto é que o casamento tem que ser monossomático. Isso significa um corpo, unidade, união de cônjuge em uma só carne, né? A palavra nos afirma isso, lá em Gênesis 2:24, onde diz: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Aleluia. Então, esses três fatores, essas três expressões, elas são primordiais para que um casamento seja realmente estabilizado e assim seja conforme a vontade de Deus. Aleluia. Então deve-se levar esses princípios para a vida de qualquer ser humano. Aleluia. O que passar disso é engano do inimigo. Ele vem tentando de todas as maneiras, né, que o ser humano dê vazão à sua carne, que o ser humano realmente entregue-se às suas vontades, e assim a gente sabe que a liberdade, ela se torna uma libertinagem e acaba destruindo qualquer sociedade, quando não se tem um padrão realmente de regras para que seja seguida. Aleluia, glória a Deus. Tudo transcorria maravilhosamente bem, até que o primeiro casal resolveu desobedecer a um princípio estabelecido por Deus, né? Obediência à palavra de Deus, obediência aos ensinamentos de Deus, é o primeiro passo para que a gente esteja um casamento fortalecido. Aleluia. Porque todos os dias a gente é bombardeado, todos os dias o inimigo lança setas, e se a gente não estiver aí capacitado, revestido com a armadura de Deus para nos proteger, aí a gente vai ser alvo fácil. Mas Deus está conosco e Ele nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Gênesis 2:17 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. A partir disso, seguiu-se toda aquela tragédia da queda relatada em Gênesis capítulo 3, né? Levanta-se então o inimigo das nossas almas para tentar desconstruir a ideia de família, e ao longo da história vem criando situações para destruir as famílias e levar consigo o maior número de pessoas para a condenação. Aleluia. Eu gosto sempre de falar isso, né? Que o inimigo, Deus, ele criou, né, o inferno para Satanás e seus anjos, né? Aquela terça parte que se deixou ser enganado pelo Satanás e resolveu aí seguir aí o engano de Satanás. Então Deus criou e eles já estão condenados. Eles já estão condenados. Aleluia, glória a Deus. Mas, né, o ser humano, embora tenha pecado, né, Deus, na sua infinita misericórdia, Deus, né, arquitetou um projeto através de Jesus Cristo para que o ser humano tivesse a oportunidade, através do arrependimento, porque é necessário a pessoa se arrepender. Não vá pensando que a pessoa vai entrar no céu de qualquer jeito. É necessário que nós venhamos nos arrepender, e é algo que não se pode enganar a Deus. Deus é onisciente, Ele sabe a intenção dos nossos corações e sabe quando a gente está sendo sincero. Então, Deus, Ele, né, estabeleceu a condenação a Satanás, mas deu oportunidade para que a sua criatura, o homem, a mulher, tivesse realmente a oportunidade de regeneração. E aí o inimigo, ele fica zangado, né? Claro, certo? E ele tenta de todas as maneiras
levar o maior número possível de pessoas, né, com ele. E por isso ele tenta enganar, ele tenta corromper, ele tenta jogar a raça humana contra o Criador. Aleluia. Porque o pecado, né, que não tem perdão é aquele que, quando se peca contra o Espírito, né? Aleluia. E quando a pessoa começa a blasfemar de Deus, aí a situação dela está muito séria. Aleluia. A situação dela está muito séria. Então, né, triste aquele que cair na mão do Criador, né? Porque quem poderá livrá-lo, né? Então, João 10 diz, né? Disse Jesus: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Talvez seja esse o maior motivo do ódio, né, que Satanás tem contra a humanidade, né? Justamente porque Deus, ele se compadece, né, dos seres humanos. Aleluia, né? 1 João 2:1-3 diz o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos e conhecemos, se guardamos o quê? Os seus mandamentos. Então, mais uma vez, a gente reafirma, né? Um casamento sólido, ele deve ser baseado nos ensinamentos de Deus. Portanto, se Deus deseja que tenhamos vida em abundância, devemos tomar posse e aplicar essa máxima em todas as áreas de nossa vida, inclusive no casamento. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se marido e mulher em crise tomarem posse da verdade e do propósito de Deus, é certo de que o seu casamento sairá do deserto e da escassez que se encontra para a terra de fartura, onde o Espírito de Deus determinou suas bênçãos em medidas cheias de alegria, deleites e realizações. 2 Coríntios 10:3-5 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir o que? As fortalezas, anular os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E o que é essa fortaleza que se refere aqui o texto, né? Fortaleza, nesse texto, refere-se a um estado mental de dormência, impregnado de desesperança, que nos leva a aceitar a situação como imutável. Não tem jeito não. Não tem mais jeito não esse aí. Não, já lutei demais, já estou cansada. É a pessoa tentando lutar com suas próprias forças. Mas a palavra é clara, né? Nós devemos buscar em Deus o fortalecimento para que a gente venha ter ali realmente a munição necessária que vem de Deus para que a gente venha vencer essas batalhas. Aleluia. Existe uma história, né, que eu vi a respeito de no zoológico, né, tinha umas serpentes lá, né, umas cobras lá num vidro lá, né, no espaço lá no zoológico. E era momento de alimentar as serpentes. E elas eram alimentadas com ratos, né? Então jogou-se ali um rato ali dentro daquele espaço, e o rato desesperadamente correu para todos os cantos, correu, tentando fugir da serpente, tentando fugir, né, até que ele se cansou, né, exausto. Ele se cansou e ficou de frente a frente com a serpente, olhando nos olhos da serpente, e de repente o rato começou a se rastejar até a direção da boca da serpente. Ou seja, lutou com suas forças, mas não conseguiu, e ali se entregou. E é isso que o inimigo quer, que as pessoas realmente façam, que se entreguem diante das situações. Mas estamos aqui pela glória de Deus e pela misericórdia de Deus para dizer que existe, né, ferramentas eficazes para combater toda a investida do inimigo contra os nossos lares, contra as nossas vidas. Não devemos desistir jamais do nosso casamento, das nossas vidas, da nossa família, por qualquer motivo, porque foi Deus que instituiu,
Deus nos permitiu estarmos juntos e ali a gente vai, com certeza, cavalgar juntos toda a trajetória da nossa vida, enquanto Deus quiser, porque só Deus tem o direito de tirar, porque Ele instituiu e nem o inimigo poderá nos tocar se a gente realmente tomar posse e ser seguro. Aleluia. Outra coisa que a gente tem que ficar ligado e ficar alerta, né? Como diz aqui o texto, é a respeito dessa palavra, sofisma, né? E o que é sofisma? É aquele argumento que parece ser lógico e verdadeiro, mas não passa de uma articulação para enganar e iludir, né? Satanás é o pai do sofisma, né? Lembra-se lá no jardim, no episódio da serpente e de Eva, né? Lá em Gênesis 3, onde diz, né? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Olha a serpente aí astuta, lançou essa seta aí em direção a Eva, e disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Certo? A mulher estava ciente do mandamento de Deus. Aí a serpente, né, continuou: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E ali, né, a gente sabe que Eva caiu na cilada, certo? Ali da serpente, né? Quando um dos dois está péssimo em seu desempenho como parceiro, né, conjugal, surge aquele sopro diabólico na cabeça do outro. Para que ficar sofrendo? Essa pessoa não foi escolhida de Deus para você. Desista logo deste casamento. Deve haver alguém melhor para você, né? Certo? O inimigo começa a lançar setas malignas para perturbar a mente das pessoas. Aleluia. Se pensamentos assim sobrevierem, deve-se repreender imediatamente. Deve-se repreender. Não deve se aceitar, né? Proclame a unidade e o bom entendimento em seu lar. Diálogo entre os cônjuges é primordial em qualquer relacionamento. Muitas vezes a falta de uma boa comunicação, o pastor pregou a respeito disso na quarta-feira, que a comunicação, a boa comunicação é primordial no relacionamento, certo? Uma boa comunicação leva as partes ao isolamento, fazendo com que o seu ego seja potencializado de tal maneira que impede o indivíduo a entender as necessidades de seu parceiro, né? Glória a Deus. Aí vem outra história, né? Glória a Deus. Um certo repórter estava entrevistando um casal que estava há 50 anos, tinha 50 anos de matrimônio. E o repórter perguntou, conversa vai, conversa vem, perguntou ali para aquele senhor qual o segredo de estar tanto tempo ali casado, né? E entre palavras e outras ele falou, né? Sabe, ele disse que quando toda manhã ele pegava o pão, né? E tinha um pedaço que ele gostava mais desse pão, né? Tinha uma área ali do pão que ele gostava mais. Ele disse que toda vez que ele estava comendo pão, ele pegava essa melhor parte que ele achava e dava para a esposa dele. Aí o repórter foi e perguntou para a esposa, né? E a senhora, o que diz? Aí ela foi e disse: sabe aquele pedaço de pão que ele disse que me dá toda vez? É a parte que eu menos gosto, né? E aí, 50 anos de casado, será se havia uma boa comunicação entre esse homem e essa mulher, né? Ela passou 50 anos comendo a parte do pão sem querer, sem gostar, né? De repente, para não magoar, de repente, para não causar algum atrito, né? E isso é a realidade de muitos casais, né? Certo? Não se senta para realmente resolver o problema. Fica se evitando um confronto, né? Pensando que vai machucar, que vai agravar, quando na verdade eles deviam sentar à luz da Bíblia, com sabedoria, buscar em Deus sabedoria, para tentar resolver o problema. Porque senão vai ficando uma bola de neve, vai crescendo, quando de repente, quando chega, já não tem mais como resolver, porque
o problema está potencializado. Caso haja ofensa contra o seu cônjuge, não tarde em pedir-lhe perdão. Aliás, né, esse é um ensinamento, né, ímpar e primordial que Jesus ensinou. Não só em questão de relacionamento de casais, mas para todos nós, né? O perdão, aleluia. Porque quando a pessoa, ela é machucada, ou alguém a machuca, ou ela machuca alguém, realmente é necessário que haja o perdão. Liberar perdão é a melhor arma para destruir o propósito do inimigo nas nossas vidas. Porque quando a pessoa não perdoa, ela começa a se fechar, começa a se amargurar e começa, né, um processo tão terrível que ela vai se afundando a cada vez mais, certo? E aí, né, a palavra é bem clara, né, quando diz que a gente deve perdoar, porque se a gente não perdoar o nosso irmão, aleluia, como que a gente vai realmente querer o perdão do Senhor? Nós precisamos realmente ter a ciência que é necessário. Se a gente feriu alguém, se a gente, né, machucou alguém, a gente vai, chega lá e pede perdão. Mas muitas vezes a gente acha que a gente está certo, né? Não, eu que estou certo, é que está errado. Mas se você tem um coração, né, com maturidade cristã, você, independente se você seja a errada ou a certa, você chega nessa pessoa. Porque a partir do momento que você chegar, mesmo você sendo o correto, se você chegar nessa pessoa e pedir perdão, você vai ver como, né, o inimigo vai ser envergonhado. E ali vai ter uma quebra, né, da seta, do laço que o inimigo realmente arquitetou contra aquela pessoa. Então é importante realmente a gente perdoar. Efésios 6, verso 12, diz: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nenhum casal está fora dos planos destrutíveis do inimigo. Satanás odeia e ataca todo o projeto de Deus, pois ele sabe que o casamento e a família têm lugar de destaque nos planos eternos do Criador. Aleluia. O campo predileto, né, do inimigo, certo? Que ele começa a perturbar a nossa mente, né? Glória a Deus. Perturbar a nossa mente. E ultimamente, né, a ferramenta que o inimigo tem usado demais, né, para perturbar a mente e tem destruído muitos casamentos, se chama realmente internet, né? É algo que a gente tem que se policiar muito. Aleluia. Glória a Deus. Porque, né, a internet, ela é um campo sem lei. A gente tem visto aí que as autoridades têm tentado de todas as maneiras bloquear, fechar, mas ela sempre está se, né, renovando e está realmente se reestruturando, né? Então é muito importante a gente realmente buscar, né, na nossa área espiritual, através de uma vida realmente próxima de Deus, buscar em Deus para que a gente venha fortalecer, para que as setas não fiquem minando a nossa mente e a gente tenha realmente a plena certeza daquilo que a gente vai fazer. O próprio Satanás, ele tentou realmente desestabilizar e tentou enganar e seduzir o próprio Jesus naquele episódio lá no deserto, e ele usou até a própria palavra para tentar realmente desestabilizar Jesus. Mas Jesus, como, né, toda criança, né, que foi criado, né, que era judia, foi criado nos ensinamentos da Torá, estava alicerçado, e ele tinha um conhecimento da palavra, e pela palavra ele rebateu o inimigo e conseguiu sair vencedor. Então, para que qualquer casamento ele seja realmente fortalecido, não tem segredo. O segredo é, né, palavra de Deus, vida espiritual com Deus. Não deixe que o inimigo estrague o seu casamento. Deus escolheu, né, aquela pessoa, Deus uniu esse matrimônio para que ele fosse frutífero, para que ele fosse realmente longânimo. E o inimigo, ele vai todo tempo, ele vai tentar minar, ele vai tentar derrubar, ele vai tentar destruir, mas as nossas armas são mais poderosas, porque ela vem do próprio Deus. Então seja realmente uma pessoa
que realmente se dedique, se envolva com a obra de Deus, deixe se envolver com a obra de Deus. Vamos deixar de lado, né, as propostas do inimigo. A gente tem ciência, né? A gente sabe que é errado, mas aí a gente tenta realmente querer andar com as nossas próprias pernas e acaba realmente escorregando e caindo. Mas quando a gente está respaldados pela palavra de Deus, pode vir realmente o que vier, aleluia, como o nosso irmão já leu, né? Nós que quando estamos realmente estruturados, respaldados, alicerçados na palavra de Deus, pode ver o que vier, mas nós estamos realmente preparados para resistir toda a investida do inimigo, aleluia. Não é fácil, a vida de hoje não é fácil, tem uma série de situações, né? Problema financeiro, né? Problema realmente, até muitas vezes, né? O inimigo cria uma situação que até os filhos, né, provoquem confusões. E enquanto a gente sabe que filho é bênção, mas o inimigo começa a minar nas mentes dos casais e começam realmente a usar o argumento de que filho está atrapalhando. Filho não atrapalha, filho é bênção. E nós devemos realmente ter a ciência de que Deus, Ele projetou o casamento para quê? Para que nós estejamos realmente uma sociedade realmente balizada, uma sociedade realmente, né, com respaldo, respeito e com certeza uma vida realmente em sociedade na santa paz. Porque toda família desestruturada, ela gera violência, ela gera filhos problemáticos, ela gera realmente problemas, né, principalmente a partir da adolescência, onde os jovens que crescerem em um lar conturbado, eles são realmente, né, potencializados, essa revolta toda, e começa realmente a dar trabalho. Mas em tudo há solução quando Jesus está na brecha, quando Jesus está realmente, quando nós estamos na brecha e que Jesus está na causa. Tudo tem solução através do Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é realmente a razão do nosso viver. Então que nós venhamos continuar buscando a Deus, participando das atividades, se envolva, qualquer trabalho que tiver, realmente referente ao fortalecimento do seu casamento, realmente se envolva, busque, realmente invista no seu casamento, invista na sua vida, realmente, você tem que ter um tempo para a sua família, você tem que ter um tempo para os seus filhos, você tem que ter um tempo para a sua esposa, você tem que ter um tempo para o seu esposo, aleluia, glória a Deus, porque muitas vezes também o inimigo usa até o trabalho da pessoa para realmente atrapalhar a vida conjugal, e assim causando realmente um distanciamento, aleluia. O trabalho não deve ser para ser um fardo, o trabalho deve ser para trazer mantimento, mas a gente jamais deve realmente, né, priorizar o trabalho em detrimento de deixar de mão realmente o apego à sua esposa, o apego aos seus filhos, o apego ao seu lar. Tudo tem tempo, tudo há um tempo determinado para todas as coisas, e nós podemos sim dar o tempo realmente para a nossa família, para o nosso cônjuge, né? Isso diariamente a gente deve trabalhar isso, e jamais aceitar que o inimigo realmente, né, faça o que quiser. Existe um pensamento, né, muito errado por parte de algumas pessoas, onde diz que eles interpretam um versículo erradamente, onde diz que no mundo o inimigo já habita e já é dono, né? Eles têm esse pensamento, essa má interpretação. Quando o versículo diz: no mundo jaz o maligno, ele está dizendo que esse jaz vem de jazida. Ele está dizendo que o inimigo está por aí, andando, né, procurando acusar as pessoas dos seus erros. Mas a diferença é que quando o inimigo tenta apontar o nosso erro, se nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, né, ele não pode jamais argumentar alguma coisa, porque o nosso advogado, que é Jesus Cristo, ele é vitorioso em todas as causas, e ele luta pela nossa causa. Mas é necessário que nós estejamos com o coração contrito, que nós estejamos com nossos corações diante dele,
Portanto, coloque seu casamento, diante de Deus, todos os dias. Coloque a sua vida diante de Deus, a sua vida e a do seu cônjuge, para que assim Deus possa realmente fazer através do seu casamento um agente abençoador para as outras famílias. Porque quando as pessoas verem a transformação, quando as pessoas verem realmente esse casamento, elas vão dizer: Deus está ali naquela causa, e vão com certeza se interessar em saber e aprender mais de Deus, porque todo casamento tem um propósito, e esse propósito é para realmente adorar e realmente bendizer o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe e que continuemos firmes e jamais desistamos do nosso cônjuge e jamais desistamos do nosso casamento. Que Deus abençoe as famílias em nome de Jesus. Amém.